A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início a mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD com o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa é uma reedição que foi escrita em 1993 pelo missionário Eurico Bergsten. A lição 2 tem o título Despertamento Espiritual, um Milagre. O textual diz assim: E isso digo conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. A verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Na lição de hoje, estudaremos o objetivo de um despertamento espiritual. Ciro já deu decreto, todos poderiam retornar a Jerusalém, mas nem todos irão fazer isso. E esse retorno, esse segundo êxodo a Jerusalém, se dará em 3 etapas. Estaremos começando a estudar a primeira etapa desse retorno do cativeiro babilônico. Tópico 1: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz que Ciro teve um despertamento do seu espírito, que foi o Senhor que fez isso. O Senhor despertou o espírito de Ciro. Sendo assim, nós podemos notar que essa providência e essa fidelidade divina é notória. A interferência de Deus na história humana, é Ele que é o Senhor da história. Ciro estava tão focado em fazer a vontade de Deus que ele nem sequer pensou que ele estava perdendo mão de obra. Ele se desfez de homens que poderiam, de repente, construir templo a outros deuses. O impulsionamento desse despertamento que Deus deu a ele foi tão forte que ele nem pensou nisso, nem pensou 2 vezes em libertar o povo que estava cativo. Mas agora, o que é despertar? Despertar significa sair do sono, uma inércia, readquirir força, estimular. Mas quando nós falamos de despertamento espiritual, o que é isso, despertamento espiritual? O que é? É acordar tanto para um relacionamento com Deus, quanto para uma maior dedicação ao que é dele. Será que você em nenhum momento pensou nisso? Eu preciso despertar, eu preciso acordar para a vontade de Deus. Mas Deus é que te impulsiona a isso. Se não houver uma disposição para fazer algo desse tipo, você continua dormindo, continua no sono. Então, o despertamento espiritual vem do Senhor na vida de cada cristão. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Se você quiser ser usado por Deus, Ele vai te usar poderosamente. Basta você querer, você despertar, porque o Espírito Santo está sempre falando conosco. Desperta tu que dormes. Deus é a origem desse despertamento, como aconteceu com Ciro. E Ele usa instrumentos que achar necessário para cumprir a sua soberana vontade. Tópico 2: a finalidade do despertamento. Subtópico 1: a restauração nacional de Israel. Deus estava dando mais uma oportunidade para aquele povo. Quem se volta para Deus automaticamente quer retornar para Jerusalém. Embora Ciro fosse de uma nação idólatra, Deus despertou ele para a repatriação, porque não era algo só religioso, deles terem aonde adorar, sacrificar, não era só isso, mas tem uma identidade, de uma nacionalidade que eles precisavam. Eles eram conhecidos, até ali aquele momento ainda estava sendo conhecido como província de Judá. É o que nós encontramos no capítulo 5, versículo 8. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus. O processo de repatriação foi longo.
mas a disposição era necessário para que isso ocorresse. Então, Deus te dá a bênção, te dá as condições, mas você tem que buscar e para que isso seja estabelecido na sua vida. Você pode, se você não quiser, jogar tudo isso fora. Então, dá graça ao Senhor por até aqui, ter chegado até aqui e Ele te dado forças para alcançar tudo que você tem. Agradecer o que você tem e fazer com que isso possa dar frutos. Subtópico 2, a restauração espiritual de Israel. O despertamento espiritual é uma ação de Deus, como nós já falamos, e isso envolveu o seu povo no cumprimento da sua vontade. Esse despertamento não é algo emocional, mas é algo desprendido, cheio de fé que vem de dentro de você. Deus despertou o espírito dos remanescentes para subir a Jerusalém. Êxodo capítulo 1, versículo 5 diz assim: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então isso partiu dos líderes. Os líderes estavam dispostos, se colocaram como exemplos para os demais. Apesar de Ciro estar ajudando até financeiramente, a essa jornada, esse retorno, essa primeira leva, sair da zona de conforto não é nada fácil. Muitos não querem sair da zona de conforto, tanto que muitos permaneceram lá. Sair da zona de conforto é você renunciar a muitas coisas. E muitos estão acomodados naquilo que estão fazendo. Não querem avançar no reino de Deus, não querem avançar nas suas vidas. E isso ocorreu também com eles. O líder, ele tem que ser um motivador para os demais. Será que os líderes de hoje estão motivando suas ovelhas? Você que é líder de algum departamento, é pastor, é professor, tem motivado seus alunos? A finalidade principal de um despertamento espiritual sempre é a salvação e a restauração. O Espírito Santo é aquele que está sempre pronto para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Subtópico 1, a fidelidade de Deus e suas promessas. Jeremias 27, 22 diz: A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Deus cumpriu literalmente a sua palavra dita pela boca do profeta Jeremias. Então não são telejornais, não são cientistas, não são especialistas renomados que vão falar das crises atuais e dizer é assim, é assim. Nós não podemos viver nessa verdade que estão sendo ditas aí na televisão ou pelos WhatsApps que são compartilhados. A verdade é uma só. A palavra de Deus irá se cumprir. Subtópico 2, Deus renova suas promessas de bênçãos. Deus renova as promessas de bênção a seu povo e hoje não é diferente. Nós temos o batismo com o Espírito Santo e é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. E em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse: Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não só o batismo no Espírito Santo, também como os dons espirituais que também ocorreram não só lá nos tempos apostólicos, mas nos dias atuais. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, Jesus Cristo disse: E esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Isso só ocorre quando há uma fé renovada em nós. Subtópico 3, Deus renova a fé dos abatidos. Se você deseja ser um cristão espiritualmente avivado, não deixe de cessar suas orações. A fé para com Deus, temos que estar sempre em oração, clamando ao Senhor, manter a chama acesa.
No livro de Levítico 6, 12, 13, lemos que o sacerdote tinha que manter o fogo aceso. A palavra de Deus diz o quê? Que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas quem é que mantém esse fogo aceso do Espírito Santo na minha vida? Sou eu mesma, através das orações, da comunhão, da leitura da palavra de Deus. Então esse fogo, meu irmão, para se manter aceso depende de você, totalmente de você. E ele vai te despertar para um espiritual maior, para algo maior. Mas isso tem que haver esse aquecimento da parte do Senhor na tua vida através das orações. Então, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você tem que manter essa chama acesa sempre na sua vida. Salmo 51, versículo 10, o salmista dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável, um espírito reto. Ou seja, manter continuamente a presença de Deus na sua vida. Isso é diariamente. Sobre o tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não houve mais secretismo religioso, não houve mais aquele misticismo com outros cultos pagãos. Eles estavam tão alegres, tão jubilosos por estarem ali, fazendo o seu culto a Deus na sua cidade, no seu país, que eles determinaram em seu coração uma aliança com Deus, que não deixariam faltar nada mais, nem aos sacerdotes, nem aos levitas, porque eles entenderam que esses grupos de pessoas, esses líderes espirituais, deveriam ser mantidos muito bem, porque era deles que vinha toda a organização espiritual do culto e o bem-estar espiritual da nação. Então eles começaram a zelar muito mais aos sacerdotes e aos levitas. E aí nós pensamos que se os líderes hoje zelassem mais pelas suas ovelhas, buscassem mais conhecer as suas ovelhas, o que as suas necessidades realmente, não precisaria de tanto apelo para estar financiando algo dentro da casa do Senhor, porque isso viria de dentro, viria de um despertamento espiritual. Muitos achavam que assim que começasse a passar essa quarentena, que todos correriam para a casa do Senhor, e nós vimos que não foi bem assim. Então precisamos de líderes motivados, e isso não são só pastores. Qualquer pessoa que está à frente de uma obra, de um trabalho na igreja, se você tem um grupo que você lidera, você tem que ser esse agente motivador. Você tem que falar: olha, leia isso. Você tem lido a palavra? Não pode ir na casa, não pode visitar, mas você pode estar se comunicando de outras formas, porque palavras negativas e coisas de destruição é o que mais compartilham, mas a palavra viva, que dá vida, que dá vigor, poucos estão compartilhando. Pense nisso. Seja um agente motivador no seu meio. Sobre o tópico 2, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 120, 112, diz assim: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve qualquer mistura. Acabou a mistura dos cultos pagãos entre o povo de Deus. Todo o verdadeiro avivamento da história só permaneceu, só teve um resultado permanente quando se alicerçaram na palavra de Deus. E se inventam tantas coisas para poder atrair o povo e não dá certo. Por quê? Porque não estão alicerçados na palavra de Deus. Criam tanta coisa, culto disso, culto daquilo, mas não se permanece. Campanha não sei de quantos dias, acabou isso, o povo some. Por quê? Porque se permanece é na palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que abre a mente para o entendimento do Salvador, da salvação, dos dias futuros, de uma nova vida.
vida com Deus, vida em comunhão com os irmãos, é a palavra de Deus. Não existe outro meio. Ele é a porta. Não existe outro meio. Isso tem que ser repetido em nosso meio também. É muito difícil querer acordar alguém que não quer se levantar. Mas quando a pessoa entende através da palavra, quando ela entende, compreende que ela precisa se levantar, precisa se despertar, apenas um toque é o necessário para que ela se levante e comece a caminhar. Então nós temos que manter o foco sempre em Cristo Jesus. Eu espero que Deus fale muito mais com essa lição no seu coração. Se inscreva, comente, curte, compartilhe no meio do seu WhatsApp, dos grupos da igreja. E lembre-se, Deus está sempre no controle de tudo.